Lara. A ideia da clínica com crianças, e que eu sempre converso com os pais, é o quê? Nós temos que criar adultos funcionais. Sim. Futuros adultos funcionais. Eles precisam saber ouvir um não o dia que eles estiverem no emprego. Eles precisam saber regras, limites, assim como eles precisam saber expressar a própria espontaneidade, reconhecer o próprio valor, né? Sim. Mas tão importante quanto ter uma autoestima positiva é você reconhecer o que são regras e entender que elas, às vezes, vão precisar ser seguidas mesmo sem você gostar. É exatamente Né? isso. Não, Porque isso é a vida adulta, né? Tem que ser feito, Aham. né? Tipo, eu vejo isso assim hoje, aprendi muito isso nos últimos anos, tá? Realmente eu aprendi muito, porque ninguém ensinou, ninguém te falou como é ser um pai. Claro, eu tinha uma visão de mãe, né, uma materna, mas e o pai? Né? Eu não criei com ele, não sei como é que era. Como é ser pai, né? Como é que seria ser um pai, sabe? Porque eu não tive uma proximidade com pessoas da minha família que eram pai. E até hoje, como homem também, às vezes o cara se questiona, o cara precisa, às vezes, desabafar com uma pessoa, com um homem, porque, pô, é um homem, né? Às vezes tu tem umas necessidades que falar com uma pessoa que, beleza, ok. E tu vai ouvir, tu vai ter experiência. Hoje a gente já, tipo aquele negócio de, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, faça o que eu faço, né? Não trace os mesmos erros que eu, mas escute o momento certo, né? Escute o que é certo pra ti. Porque eu já tive essa experiência e vi que não era legal. Sim. Né? E eu vejo isso hoje como um desafio. Claro que hoje eu já estou bem melhor do que quando eu iniciei, porque realmente a gente precisa, como ser humano, e o dia a dia que a gente vai tendo, vai acontecendo, a gente tem esses problemas, essas altos e baixos que a vida traz a gente tem que entender que separar também muitas coisas, como uma pessoa adulta, não, ó, aqui é o trabalho, do trabalho eu vou para casa, lá é minha casa e o trabalho não tem nada a ver com a casa. Claro, é muito difícil isso. Mas isso com o psicólogo, com o tratamento, o cara vai desvinculando, opa, cheguei em casa, aqui em casa é meu momento de lazer. É desenvolvendo, né? Então é isso que eu trago hoje. Mas vamos agora para a próxima. Falamos da Lara, agora as psicólogas, né? A Thalita. A Thalita, que sou eu, no caso, e também a Sabrina Chardozin, que ela é lá de Praia Grande. E ela é especializada no que, Thalita? Ela tem a mesma abordagem que eu, que é psicoterapia corporal haitiana, que não é reiki. Eu gosto sempre de fazer essa, assim, ó. É haikiana? Haitiana, que se Haitiana. escreve. Tá aqui, ó. Fala um pouco sobre psicologia haitiana, então vai. Ah, legal. Então, a psicoterapia corporal haitiana, ela vem de Wilhelm Reich, que foi um cara lá que escreveu muitas coisas pra gente sobre o nosso corpo e sobre a conexão entre corpo e mente. Entendi. Que é justamente o que a gente estava falando antes da somatização. A tua emoção, quando ela é reprimida, né, durante muito tempo, e claro que de maneira intensa e profunda, é bem possível que ela gere um sintoma para o teu corpo. E a terapia corporal, ela tem essa pegada da gente olhar para o paciente não só para o que ele tem para dizer, mas também para o que ele está expressando com o corpo dele. Entendi. Você tá me analisando aqui ou não? Não. E esse corpo, ele fala, sabe? Sim. Não só falando de formato de corpo, porque isso reduz muito o que é a terapia corporal haitiana, né? Não é o corpo gordo, o corpo magro. Não, é como ele tá agindo no momento, isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu vou exemplificar daqui. Quem tá assistindo vai curtir. Porque a ideia é que a gente olhe, por exemplo, uma das coisas, para a postura desse corpo. Porque se você me olha agora, nessa postura aqui... Tá desanimado. Parece triste, né? Agora, se você me olha assim... Aí tá querendo vir pra cima. Brigar. E você me olha assim... Tá meiga. O nosso corpo, ele fala. Vixe, já tá bom na análise aí. 2 horinhas de podcast, eu já tá pronto. Então, essa postura é uma das coisas, né? A gente tem diversas coisas. O formato também fala, tá? Ele é uma das coisas que a gente analisa. Assim? Por exemplo... Deixa eu fazer a postura aqui.
dentro da terapia corporal, a gente enxerga o corpo através de 7 segmentos, né? O Reich, ele dividiu o corpo em 7 segmentos que começam no sentido céfalo-caudal, que é o sentido cabeça aos pés, né? E aí começa pelo segmento ocular, depois vai para o segmento oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. E aí cada um desses segmentos, eles podem ir sendo encouraçados durante a vida. Na verdade, esse encouraçamento, ele começa desde o período intrauterino, assim, enquanto tá na barriga da mãe, né? E na verdade, o encouraçamento, ele é importante. Só que existem níveis de encouraçamento. Então, o que é o encouraçamento, por exemplo? Ele é como se fosse uma contração. Vamos resumir bem, tá? Não é isso, só isso. Mas vamos supor que fosse. Mas vamos dizer que seja, assim, para resumir, isso aqui. Como se fosse uma contração dos teus músculos que vão impedir o fluxo de energia naquele local. Porque a gente tem uma energia que foi chamada por Reich de energia orgone, que ela circula no sentido céfalo-caudal, né? Que é a energia vital, a energia de vida, né? A pulsão de vida que circula no nosso corpo. Vamos dizer o ânimo. O ânimo pode ser visto assim também. Eu tô te falando. 2 horas. Já vai estar craque. Vou... E, enfim, esse encoraçamento, eles são os nossos mecanismos de defesa, né? É a forma que a gente tem para lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, no mundo. E eles são importantes. A gente não pode tirar todos os mecanismos de defesa de uma pessoa porque ela vai ficar desprotegida. E isso pode gerar, Como por assim, exemplo... mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa são maneiras que você repete de maneira bastante recorrente na sua vida de lidar com alguma coisa. Como você se defende de alguma coisa. Entendi. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem falar com você, aí você sempre é passivo-agressivo, por exemplo, né? A pessoa vem te dizer, David, não gostei do que tu fez. E aí tu reage dizendo, mas é sempre assim? Porque, na verdade, tu tá sempre querendo me dizer alguma coisa? E, enfim. Tu não gosta de mim mesmo? Talvez sendo um pouco passivo-agressivo, ou às vezes até meio agressivo. E isso, às vezes, é a tua maneira... Teu modus operandi de reagir sempre às mesmas situações. Aquilo ali é o teu mecanismo de defesa. Legal. Foi a forma que tu aprendeu para lidar com o confronto, por exemplo. Quando alguém vem te confrontar... Isso é verdade. A pessoa vem, mas que fique claro que eu não tô falando do David, eu dei um exemplo, tá? Até porque eu tô aqui quase... Tô entendendo tudo. Então, assim, o mecanismo de defesa, ele é essa maneira recorrente que a gente tem de lidar com os nossos problemas e, às vezes, aquilo que nos tira da zona de conforto, né? Ou, às vezes, a vida mesmo. Enfim, aí a gente tem esse encoraçamento no corpo, que vai ser importante, mas dependendo do nível de encoraçamento, ele vai te trazer problemas, né? Que podem ser não só comportamentais, mas também em relação à sua saúde, né? Pode ser que alguma área do seu corpo seja menos energizada, né? Porque existe ali uma repressão daquele músculo, daquele órgão. Por exemplo, os órgãos... Eu não sei se a gente pode mencionar a palavra... Não sei se não vai ser cortado. Não sei, não tá monetizando. YouTube, não tá monetizando, então... Então... A gente não tá monetizando ainda, não se preocupe. O psicólogo adora falar disso, né? Então, assim... por exemplo, os órgãos sexuais. A gente tem uma cultura onde a gente reprime muito a sexualidade das pessoas. E é normal, é natural, né? Só que pai e mãe não falam. Exato. Só que o que acontece? Tem algumas repressões mais pesadas que as outras. Sim, né? também isso tem... é feio, tira a mão daí, isso é horrível, isso é nojento, né? E aí, dependendo da forma como a sua família te ensinou a lidar com a própria sexualidade, pode ser que você queira esquecer que existe sexualidade, né? E essa parte passe a ficar encouraçada, né? Que legal. E aí, dentro da terapia corporal, a gente tem uma série de técnicas de desencoraçamento que seguem um método, né? Um método onde Isso a gente... é a reichiana. Onde a gente precisa não só trabalhar o corpo, mas também trabalhar
o verbal, né? Precisa dar um sentido para aquelas experiências, porque Sim. não é só você ir lá e ter uma experiência com a técnica corporal e não ressignificar aquilo ali, né? Ah, eu fui lá, ela fez uma massagem na minha cabeça, botou uma lanterna aqui, eu chorei, senti raiva, ou enfim, e eu não entendi nada, né? Não pode ser assim, tem Entendi. que ter um fechamento daquilo ali, né? Por que que você chorou? O que que isso te lembra, né? E aí a gente vai resgatando no paciente, às vezes, uma memória, né? Que pode ter ficado reprimida, que geralmente durante a técnica acaba emergindo. Não, entendi. Isso tudo vem dentro desse... São quantos pontos que tu falou? São 5, 6? São 7 segmentos do 7 corpo. segmentos. Tem até uma foto que depois eu posso te passar, assim, que mostra bem certinho os segmentos do corpo, se quiser mostrar. Tá. Ô, Thalita, isso tu e a Sabrina são especializadas, né? Uhum. Mas hoje, qual que é o teu principal atendimento ali na clínica? Hoje, quais são os teus principais tratamentos, né? Uhum. Vindo... O que que eu vou... Tô com, enfim, depressão. A gente trata. A minha filha, que tava tem um déficit de atenção, não sei o que ela tem ainda, que nós estamos tratando. Mas ela não se concentra direito, ela não consegue se concentrar. A gente está tratando. Quais são os teus principais tratamentos ali que hoje tu tem ali na clínica? Então, dentro da minha especialidade, dentro do meu fazer, ou tu quer dizer a clínica no geral? A clínica no geral. Tá. A clínica Niyama, tá?